Uma favela sem espaço, sem esgoto e sem silêncio. Mas movimenta mais de os 1 bilhão por ano. Um lugar onde a moda de luxo encontra o lixo reciclado, onde crianças codificam aplicativos entre apagões. Bem-vindo a Dharavi, a potência mais incompreendida da Índia. Explorar mundo convida você para dentro da favela que o mundo quer apagar, mas não pode ignorar. Uma economia de US$1 bilhão. Dharavi não é meramente uma favela. É um ecossistema industrial autossustentável, gerando entre as 650 milhões e os de 1 bilhão a cada ano, sua economia ultrapassa a de várias pequenas nações. O que é realmente surpreendente é que esse poder econômico está concentrado em uma área urbana densa, de apenas 2,1 quilômetros quadrados. Dentro de suas vielas emaranhadas e edifícios empilhados, existem mais de 15 mil fábricas de um cômodo e 5 mil empresas. Essas microempresas produzem artigos de couro, vestuário, joias, cerâmica e acessórios, muitos dos quais são exportados para todo o mundo. Pedidos chegam diariamente de plataformas online, com Dharavi despachando até 100 mil pacotes por dia. A indústria de couro é especialmente proeminente, com artesãos trabalhando habilmente em couro de cabra e ovelha para criar cintos, sapatos e bolsas. Enquanto isso, o setor têxtil prospera com bordados intrincados e roupas sob medida para mercados domésticos e globais. Muitas famílias moram e trabalham no mesmo cômodo, transformando espaço limitado em um ambiente de negócios funcional. Embora a maior parte da economia opere informalmente e sem registros ou licenças oficiais, a rede de abastecimento, produção e entrega é profundamente organizada. Confiança, tradição e comunidade formam a espinha dorsal deste sistema de US$1 bilhão, provando que a força econômica nem sempre vem de torres corporativas ou escritórios brilhantes. Pode vir do coração de uma favela sem espaço de sobra, mas com um suprimento infinito de motivação. A capital mundial da reciclagem. Dharavi conquistou um título surpreendente e inspirador: a capital mundial da reciclagem. Estima-se que todos os dias, 80% dos resíduos sólidos de Mumbai sejam separados e reciclados nas estreitas vielas desta enorme favela. Isso é 4 vezes a taxa de reciclagem de países avançados como Singapura. Aqui, o lixo se torna riqueza. Não metaforicamente, mas literalmente. Plástico, metal, papel e eletrônicos descartados por mais de 20 milhões de pessoas são coletados por milhares de trabalhadores e levados para Dharavi. Uma vez lá dentro, esses materiais são separados manualmente. Plástico branco em uma pilha, plástico colorido em outra, papel e metais separados com precisão. Trituradores, muitas vezes feitos de peças recicladas, moem o plástico em grânulos, que são então vendidos para fábricas em toda a Índia e no exterior, incluindo a China. Garrafas PET se tornam tecido sintético, latas de alumínio são transformadas em peças de carro e placas de computador antigas são desmontadas para componentes reutilizáveis. Cerca de 250 mil pessoas, 1/4 da população de Dharavi, estão diretamente empregadas nesse processo de reciclagem. Somente este setor gera mais de os 840 milhões por ano. Na maior parte do mundo, a reciclagem é uma obrigação municipal ou um ato ambiental de bem-estar. Em Dharavi, é um meio de vida, é uma indústria com sua própria cadeia de valor, inovações e raízes sociais profundas. O que os outros jogam fora, Dharavi transforma, e ao fazê-lo, sustenta toda uma comunidade. Diversidade cultural e resiliência. Dharavi não é apenas economicamente poderosa, é também culturalmente rica e diversificada.
lar de quase 1 milhão de pessoas, representa uma Índia em miniatura, onde religiões, línguas e tradições convergem diariamente. Cerca de 1/3 dos residentes são muçulmanos, 6% são cristãos, enquanto a maioria é hindu. Pequenas comunidades budistas também existem em cantos escondidos da favela. Você pode ouvir Tamil falado em um beco, Gujarati no seguinte e Hindi a poucos passos de distância. Cada grupo cultural traz sua própria comida, vestimenta, música e práticas espirituais, que se misturaram ao longo do tempo em algo exclusivamente Dharavi. A favela também pulsa com criatividade. Grupos de hip-hop como Slam Gods ganharam atenção internacional, enquanto jovens locais criaram aplicativos para gerenciar a distribuição de água, denunciar assédio e ensinar crianças. Galerias de arte e escolas de teatro operam lado a lado com oficinas e residências. Todos os anos, um festival cultural de rua transforma Dharavi em uma celebração ao ar livre de resiliência e identidade. Talvez o mais notável seja a taxa de alfabetização, 69%, a mais alta entre as favelas da Índia. A educação aqui é vista como uma rota para o empoderamento, apesar da falta de recursos. Muitos empreendedores e artistas de sucesso continuam a viver em Dharavi. Não porque precisam, mas porque querem retribuir ao lugar que os fez. Para seus residentes, Dharavi não é uma favela. É um símbolo de sobrevivência e solidariedade. Um mundo de paradoxos em Donskilmoanendas. Dharavi é um lugar que desafia a lógica. Como pode uma favela, sinônimo de pobreza e negligência, ser também um centro de inovação, indústria e aprendizado? Comprimida em pouco mais de 2 km², abriga quase 1 milhão de pessoas. As casas são empilhadas como caixas, becos tão estreitos que mal se consegue andar e crianças brincam entre pilhas de lixo. O ar carrega uma mistura áspera de plástico queimado e couro curtido. O esgoto corre em drenos abertos ao lado de oficinas familiares. No entanto, apesar dessas imagens sombrias, Dharavi pulsa com vida e propósito. Aqui, marcas como Giorgio Armani e Zara obtiveram produtos. Artesãos, programadores, alfaiates e recicladores coexistem nesta máquina viva onde nada é desperdiçado, nem espaço, nem materiais, nem talento. Ainda mais surpreendente, a taxa de alfabetização de Dharavi supera muitas áreas rurais da Índia. Escolas, bibliotecas e centros de aprendizagem comunitários, embora modestos, existem no coração do que os de fora veem como caos. Embora pareça ser um lugar onde ninguém gostaria de entrar, aqueles que lá vivem, muitas vezes, permanecem por escolha, não por força. Muitos que encontraram sucesso financeiro permanecem para preservar os laços comunitários. Dharavi prova que inteligência, ambição e engenhosidade não são limitadas por localização ou aparência. O que parece ser o último lugar para prosperar é, de muitas maneiras, um modelo de vida urbana informal, mas funcional. Localização e visão geral. Localizada no coração de Mumbai, a agitada capital financeira da Índia, Dharavi fica entre duas principais linhas ferroviárias, as linhas Ocidental e Central. Esta localização central a torna um dos terrenos mais estrategicamente localizados em toda a cidade. Apesar de ter apenas 2,1 km² de tamanho, Dharavi acomoda entre 700.000 a 1 milhão de residentes. Isso resulta em uma densidade populacional astronômica de mais de 400.000 pessoas por quilômetro quadrado, uma das mais altas do mundo. O que é notável é que, ao contrário da maioria das favelas, que geralmente estão nos arredores da cidade, Dharavi é cercada por edifícios altos, rodovias, centros comerciais e bairros sofisticados.
Esta localização é uma bênção e uma maldição. Embora forneça acesso a mercados comerciais, infraestrutura e transporte, também torna Dharavi um alvo para incorporadores imobiliários de olho no terreno para projetos de luxo. Mas, apesar do interesse de forças externas, a comunidade interna funciona de forma independente e orgânica. Cada canto vibra com atividade: comércio, cozinha, escolaridade, adoração e trabalho. É um ecossistema completo em si, autossuficiente, mas profundamente conectado às linhas de vida da cidade. De uma perspectiva de planejamento urbano, Dharavi é uma contradição, tanto central quanto negligenciada, tanto um problema quanto uma solução. Sua existência questiona o que define o sucesso de uma cidade: infraestrutura ou o espírito de seu povo. Origens: de vila de pescadores ao caos urbano. Antes de Dharavi se tornar uma favela urbana massiva, era uma pequena ilha habitada pela comunidade Coli, pescadores tradicionais que viviam do mar Arábico. No século XVII, a área era pacífica, cercada por manguezais, com famílias pescando e comercializando modestamente. A transformação começou durante o domínio colonial, primeiro sob os portugueses e depois sob os britânicos. À medida que Mumbai, então Bombaim, crescia e se tornava um importante porto, as autoridades coloniais começaram a expulsar indústrias e atividades indesejáveis do centro da cidade. No final do século XIX, curtidores de couro do sul da Índia foram transferidos para lá, seguidos por oleiros de Gujarat, que estabeleceram o que hoje é conhecido como Kumbharwada. Depois vieram os artesãos de bordados de Uttar Pradesh, lançando as bases para a indústria têxtil de Dharavi. O que começou como um depósito para comerciantes deslocados tornou-se uma zona industrial informal próspera. Ao contrário dos bairros planejados, Dharavi evoluiu por necessidade e resiliência. Cada grupo trouxe sua própria cultura, habilidades e modo de vida, contribuindo para uma identidade singularmente estratificada. Não se tratava apenas de sobrevivência, tratava-se de construir uma vida a partir do que estava disponível. Com o tempo, Dharavi se transformou em uma cidade dentro de uma cidade, um lugar de criação e comércio, apesar da falta de estradas, saneamento ou segurança. Sua história é de exclusão, mas também de resistência e reinvenção. Crescimento explosivo sem planejamento. A expansão de Dharavi tem sido nada menos que explosiva, mas totalmente não planejada. À medida que se espalhava a notícia de que trabalho e abrigo podiam ser encontrados ali, milhares de pessoas chegaram de toda a Índia, cada um trazendo diferentes comércios, costumes e esperanças. Mas, sem um projeto ou supervisão oficial, o bairro cresceu caoticamente. As casas foram construídas umas sobre as outras, muitas vezes sem fundações, projetos ou códigos de segurança. As ruas se tornaram becos estreitos, e os becos se transformaram em passagens escuras pequenas demais para veículos. Ainda assim, a energia da sobrevivência impulsionou tudo para a frente. As famílias aproveitaram ao máximo seus espaços apertados, muitas vezes combinando moradia com espaços de trabalho. Um alfaiate pode compartilhar um quarto do tamanho de um quarto com 3 gerações de familiares e suas máquinas de costura. Infraestruturas como drenagem, eletricidade e coleta de lixo lutavam para acompanhar, se é que existiam. No entanto, o que faltava a Dharavi em planejamento formal compensava em adaptabilidade e organização social. Sistemas informais de distribuição, reparo, entrega e mão de obra evoluíram por necessidade. O aprendizado baseado na comunidade substituiu os aprendizados formais. Se alguém não conhecia um comércio, aprendia com o vizinho. Como resultado, a economia não apenas cresceu, ela se multiplicou.
Dharavi se tornou um sistema de engrenagens gigante, girando constantemente. Mas esse rápido crescimento sem regulamentação também levou a consequências terríveis, especialmente em saúde, habitação e segurança pública. Desafios urbanos e lutas diárias. Apesar de toda a sua vivacidade, Dharavi é um lugar de profundas dificuldades diárias. Comodidades básicas são raras. Mais de 80% dos residentes não têm água corrente dentro de suas casas. Em vez disso, carregam baldes para torneiras públicas, às vezes fazendo fila por horas. Os banheiros são comunitários, estruturas simples compartilhadas por dezenas de famílias. O saneamento é rudimentar e ralos abertos carregam resíduos pelas portas da frente. Quando chegam as chuvas das monções, a situação piora. As ruas são inundadas com esgoto, as paredes vazam e doenças como cólera e dengue se espalham rapidamente. As casas são pequenas, muitas vezes não maiores que uma vaga de estacionamento, onde famílias inteiras dormem, comem e trabalham. A qualidade do ar interior é perigosa. Produtos químicos de curtimento, queima de plástico e salas superlotadas criam riscos à saúde respiratória. Estima-se que a expectativa de vida em Dharavi seja de 7 a 10 anos menor do que a média de Mumbai. Espaço, privacidade e ar puro são luxos que poucos podem pagar. Apesar dessas lutas, os residentes permanecem resilientes. Eles acordam antes do amanhecer, trabalham longas horas e mantêm as engrenagens de Dharavi e da cidade além girando. O que torna isso suportável é o senso de comunidade. Os vizinhos cuidam uns dos outros. As dificuldades compartilhadas se tornam força compartilhada. Mas não se engane, embora Dharavi prospere econômica e socialmente, também há uma crise humanitária. O progresso aqui deve equilibrar a preservação com a dignidade, a oportunidade com os direitos humanos básicos. O controverso plano de redesenvolvimento. No início dos anos 2000, o governo e os incorporadores privados voltaram seus olhares para Dharavi, não para melhorá-la, mas para apagá-la e reconstruí-la. Liderada pelo bilionário Gautam Adani, uma proposta de US$ 3 bilhões tem como objetivo demolir Dharavi e substituí-la por torres de apartamentos de luxo, shoppings e prédios de escritórios. O plano promete novas moradias para os residentes atuais. Mas quem se qualifica? A maioria dos residentes não tem títulos de propriedade formais. Com a escassez de documentação legal, muitos temem o despejo sem compensação. O plano prevê progresso. Mas a que custo? Dharavi não é apenas residencial. É comercial, cultural e profundamente comunitária. As casas também são fábricas, cozinhas, estúdios de arte e centros de reciclagem. Mudar as pessoas para torres altas pode oferecer banheiros limpos, mas as desconecta de seus meios de subsistência. Uma mulher que administra uma loja de costura em seu quarto não pode fazer o mesmo no 20º andar de um prédio corporativo. Os críticos argumentam que, em vez de apagar a lousa, o governo deve se concentrar no desenvolvimento in situ, melhorar a infraestrutura, preservando os laços comunitários, fornecer saneamento, água limpa e reconhecimento legal, sem quebrar a teia social e econômica que faz Dharavi funcionar. Para muitos residentes, não se trata de resistir à mudança. Trata-se de moldar um futuro que valorize sua existência, não apenas o valor de sua terra. Qual o próximo passo para Dharavi? O futuro de Dharavi está em uma delicada balança. De um lado está a cidade em expansão de Mumbai, desesperada por terra, modernização e status global. Do outro lado está um bairro densamente povoado de quase 1 milhão de pessoas, que construíram vidas, famílias e negócios, apesar de terem sido deixadas de fora do mapa de planejamento. A questão central não é se a mudança virá, mas como ela virá. Dharavi será apagada em nome do progresso, ou será transformada com cuidado.
justiça e participação. Planejadores urbanos, arquitetos e ONGs propuseram modelos híbridos, planos de reurbanização que mantêm a estrutura social, ao mesmo tempo em que introduzem saneamento, saúde, escolas e moradias formalizadas. Mas tais modelos exigem tempo, envolvimento da comunidade e vontade política. O risco é que, se o lucro se tornar a única prioridade, o custo humano será imenso. No entanto, se Dharavi se tornar um modelo para a renovação urbana equitativa, poderia inspirar mudanças em toda a Índia e globalmente. Provaria que a dignidade não precisa ser trocada pelo desenvolvimento e que as pessoas que constroem a cidade merecem um lugar em seu futuro. Dharavi já é um sistema em funcionamento. Caótico, mas eficaz. Frágil, mas resiliente. Seu futuro pode ser uma história de apagamento, ou um modelo para a inclusão urbana feita da maneira certa. O que você achou de Dharavi? É um lugar de sobrevivência, sucesso ou ambos? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. E se histórias como esta fazem você ver o mundo de forma diferente, fique por perto. Tem mais por vir.